Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Virgínia e este é o Fala Chinha. Bom, hoje eu fiz uma podcast, espero que possa edificar a tua vida. Eu tenho um livro que vou colocar foto aí, Perseverar 2, A Filha do Milionário, já está publicado. Eu quero ler algumas linhas aqui do 2º capítulo que fala sobre Deus, nosso forte. Também eu vou passando uns clipes do fim de semana que a gente foi passear com as crianças na praia, enquanto isso, algumas fotos, e espero que você esteja bem. Bom, Salmo 18, 1-3 diz: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Provérbios 18:10 diz: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Daí eu falo um pouquinho e daí eu continuo. Quando penso num castelo, do ponto de vista externo, logo lembro-me de um forte, fortaleza, na muralha como segurança, numa guarda real de prontidão, indicando proteção, armaduras, armamentos, estandartes, etc. Também histórias de príncipes e princesas. E no ponto de vista interno, penso na realeza, luxo, lustres magníficos, no brilho da nobreza, joias, perfumes, roupas chiques e sapatos de Cinderela. Também imagino os alimentos caros, apurados, vinhos, champanhes, santas iguarias, artefatos dos quais não sou conhecedora, mas que não passam desapercebidos dos bilionários que moram e frequentam lugares assim. Agora, como venhamos à Nova Jerusalém, não dá nem para imaginar. Entre parênteses, eu botei Apocalipse 21, se você quiser ler. Não consigo colocar na escrita, nem é como colocar em nossa mente uma grandeza, nobreza deste porte. Mas é onde vamos morar com nosso Deus e Senhor. E sei pela palavra que é uma cidade toda de ouro puro, inclusive sua praça, né? Apocalipse 21 fala que tem 12 portas principais feitas de pérolas. Uma pérola verdadeira do tamanho normal é cara. Ele diz que cada uma destas portas é feita de uma só pérola. E vocês não acreditam. Fui para a internet pesquisar o valor de uma pérola e descobri um vídeo de uma pérola de 34 quilos achada dentro de um molusco enorme, avaliada em 320 milhões de reais. Isto é muito dinheiro. Então imagine quanto não valem estas 12 portas da Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21:16 diz que é uma enorme cidade quadrangular, tipo um cubo, e diz que sua muralha é de jaspe. Pesquisei e umas pedras não muito grandes de jaspe que valem 6 mil reais. Então imagine uma muralha inteira de jaspe. Mas tem mais. Esta muralha tem 12 fundamentos e diz em Apocalipse 21:19-20 que estes estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Pesquisei de novo e vi que existe uma pedra de safira azul, bem menor que a pérola encontrada, e está avaliada em 700 milhões de reais. Já pensaram uma pedra? Então imagine os fundamentos dessa muralha com muito mais safiras, esmeraldas, topázio, etc. Já pensaram o valor disso? E quanta beleza! Sabe, a netinha de uma amiga minha, com menos de 3 aninhos, sonhou que Jesus caminhou com ela em ruas de ouro e falou o nome das pedras. Não tenho dúvidas de que viu parte da Nova Jerusalém. Penso como será meu quarto, a peça que irei morar. Uau! Penso nas frutas que lá vou comer. Será tudo de bom. Leia Apocalipse 22:2. Em Apocalipse 22, 1-5, diz que Deus será a luz, o sol, não haverá mais trevas, nem dor, nem doença, nem maldição, ainda porque nosso Jesus estará vivendo entre nós. Glória a Deus. Nada construído aqui, por mais belo que seja, pode se igualar em nossa morada celestial. Aqui tudo acaba, e lá não.
Lá é indestrutível. É um lugar magnífico que Deus já preparou. Aqueles que o amam e é eterno. Leia 1 Coríntios 2:9, 2 Coríntios 4:18. Diz que nossa mente, nós não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado para nós. Nos tempos antigos, as moças eram prometidas por seus pais. Leia a história de Isaac e Rebeca em Gênesis 24, é muito linda. E muitas vezes demoravam conhecer seu noivo. Até vir o tão sonhado dia, o coração batia acelerado, havia curiosidade e às vezes medo de quem seria o prometido. Todavia, quando o momento tão esperado acontecia, geralmente gerava amor à primeira vista. Penso que será assim entre nós e Jesus. Já cultivamos o amor por tudo que fez e por quem Ele é. Por causa dele, temos comunhão com Deus Pai. Temos familiaridade através do Espírito Santo. E um dia veremos nosso noivo face a face, conforme Apocalipse 22:4. E creio que será amor à primeira vista, mesmo porque ele não é somente um príncipe que mora num castelo. Ele é o dono do castelo. Ele é o Rei dos Reis. É o Rei do amor. Aliás, nosso Jesus é o amor em pessoa. Se olharmos para os governantes, os poderosos que têm controle, força para dominar o mundo, observamos o risco que correm confiando em seus bens. Castelos, palacetes, mansões, edifícios, iates, aviões não trazem segurança, uma vez que tudo aqui é transitório. O que parece trazer segurança, estar fortificado, poderá num instante ser invadido ou num sopro virar ruínas. Provérbios 18:11. E não somente para os abastados, pois estar morando debaixo de um bom telhado, numa casa bem cercada por um muro, apartamento, alarme, não nos livra de adversidades. Onde está a nossa segurança? Aonde você deposita sua confiança? Onde ou como você se sente seguro? Dinheiro, joias, cofres cheios, poupanças podem perder o valor, serem roubados, desaparecer. Como aconteceu muito na enchente que deu no sul, né? Já pensou se somente um apagão na internet ocorrer no mundo por alguns dias, aonde vão parar as cifras bancárias de cada indivíduo? Desastres climáticos, cibernéticos, físicos e materiais podem ocorrer a todo instante. É burrice confiar, achar que o que nos traz segurança são coisas que este mundo oferece. Nada daqui acarreta segurança. O dia pode terminar bem e amanhã ser um caos. E daí? A estrutura humana pode ser comparada com uma muralha comprometida que necessita de reparos. Por que você acha que no caso de uma realeza, a guarda real sempre precisa estar de prontidão? Porque existe um oponente. Se não tivesse, não precisariam se preocupar em manter soldados. Bom, quando há um opositor, este sempre estará esquematizando estratégias contra. E é certo que esperará por uma falha, seja esta na muralha ou nos soldados. E ao compreender, aproveitará para ter domínio contra aquele império. Espiritualmente é o que nos acontece quando estamos vulneráveis ao que se sucede espiritualmente ao nosso redor. Deus deve ser a nossa segurança. Salmo 20:70 diz isso. O nosso forte, Isaías 44:8. E somente em Cristo teremos um alicerce bem firmado. 1 Coríntios 10:12. Senão corremos perigo. Para não se tornar muito longo, eu não estou lendo os versículos, que é o mais importante, mas se você tem interesse, leia na Bíblia. Daí fecha com aquilo que eu estou falando. Havia um rei que se esforçava por fazer tudo corretamente dentro dos mandamentos de Deus. Ele era um homem humilde, temente, fiel e de guerra. Num dia lindo, enquanto seus súditos estavam em batalha, ele, protegido da guerra no seu castelo, resolveu caminhar em sua sacada. E desatento foi testado por um inimigo ardio e invisível que colocou uma isca para fisgá-lo. Seus olhos correram pelo vilarejo e lá viu uma linda mulher que tomava seu banho. Logo não percebeu a batalha espiritual que estava enfrentando e a cobiçou. Faltando domínio próprio, este rei, que se chamava Davi, informou-se de quem se tratava e não sossegou até que a fantasia se concretizou e, por prazer com Betseba, cometeu infidelidade conjugal, segundo Samuel 11. Pensou que passaria desapercebido, mas este pecado gerou um filho. O medo surgiu porque, pela lei, os dois adúlteros deveriam ser apedrejados até morrer. Assim esquematizou, para se livrar do problema, a morte do marido dela. Sendo rei, manipulou a situação. Viúva, Davi tornou-se seu resgatador. Essa história de resgatador você encontra em Levítico 25:25 e em Ruth 3:12. Quando havia uma viúva, poderia alguém resgatar a terra e casar com a viúva. Então, Davi tornou-se seu resgatador
maltratador e a tomou por esposa. Mas tudo veio à tona. A criança morreu e uma maldição entrou neste reinado. Depois nasceu o segundo filho deles, chamado Salomão. Este foi outro escolhido por Deus para viver em santidade. Mas a riqueza, a fama e as mulheres o levaram às armadilhas. 1 Reis 11:3. Ser filhos de Deus, Salmo 100:3, não nos dá o direito de viver na libertinagem. Judas 1:4. Pois quem faz isto é considerado ímpio. Em João 15:13-14, Cristo diz: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Como Davi e Salomão, nós cristãos podemos sentir segurança em nosso castelo, crendo que por sermos seus filhos, estamos agindo honestamente. Porém, se não estivermos atentos àquilo que Deus nos pede, tomaremos atitudes impensadas, perderemos o alvo. 1 Coríntios 5:6. E Deus permite uma mudança drástica, como ocorreu com Davi, para vermos quão cegos éramos, tendo estabilidade em algo que não era sólido e possamos mudar nossos modos. Nossa alma é um poço de emoções e ela quem quer comandar, e a nossa carne ama isso. Deus não é o responsável, uma vez que Ele criou um homem perfeito. Isso vem desde Adão e Eva. E por causa do inimigo, nossas vontades, sentimentos, emoções fazem com que desejemos ser o centro do universo. E a estratégia de Satanás é investir primeiramente na alma, em nossa mente, como fez com Eva. Pensa, ela e Adão possuíam tudo, nada lhes faltava. Receberam autoridade para dominar sobre tudo, conforme Gênesis 1:28. Era um casal feliz e mesmo os dois sendo o centro do planeta Terra, almejavam mais. Queriam, como inimigo, ser independentes de Deus. E assim um reino espiritual e físico por completo fraquejou. Muitos não acreditam que esse episódio mudou o rumo da humanidade, mas a palavra, e no tumulto que o homem vive e presencia, comprova-se que sim. Fiquei pensando como a atitude errada de um homem, que tem poder ou não, pode acabar com todo um reino, nação e descendência. Bom, desde o ventre de nossas mães nos sentimos únicos, amados e realmente o somos, principalmente para Deus. Porém, da maneira com que recebemos o amor de nossos pais e conforme fomos criados e ensinados, nos tornamos ainda mais egoístas. E já homens feitos, muitas vezes nós ainda queremos, como criança, que tudo continue girando em torno de nós e ninguém dando palpite. Mas Deus não nos trouxe ao mundo para sermos paparicados e envia conselheiros para promover consertos em nossa vida. Porém, a maioria, por estar longe de Deus, não dá ouvido e acaba derruindo seu castelo. Isto que se percebe a nível mundial quando o homem se distancia do Criador. Acaba rebelde e perde a chance da salvação. Jesus afirmou que nunca nos deixará, conforme Hebreus 13:5b e Mateus 28:20b. Mas como temos o livre-arbítrio, não nos força a ter comunhão com Ele. Outros têm medo das lutas. Não confiem suficientemente no Senhor, mas Ele não mente e disse: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Muitas vezes não encontraremos a solução do problema conforme nossa vontade. No entanto, o bom é que, estando firme em nosso forte chamado Senhor, João 15:7, podemos nos alegrar em meio às lutas porque temos sua promessa, contar com sua ajuda todos os dias. Salmo 37:18-19. E alívio, Mateus 11:28-30. Assim, a bússola, nossa bússola, coração, sempre estará funcionando em direção ao alto, em comunhão com o Senhor. Amém? Senhor Deus, eu venho em nome de Jesus te agradecer por este momento, por essa pessoa estar escutando essa palavra através dessa podcast. Tem tantas coisas que a gente tem dúvidas, tem medos, incertezas, preocupações com o futuro, preocupações, né, Deus? E Tu permite que muitas coisas aconteçam contrárias à nossa vontade, para que possamos buscar Te conhecer mais e mais e estar em Tua presença. Tenho escrito aqui no meu livro que aprendi que Deus não resiste a uma pessoa que assume toda a responsabilidade e as últimas consequências para estar com Ele. Que possamos viver o sonho que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa terminar a obra que começou na gente. E que além de coisas, nós possamos sonhar com um castelo que Tu tem preparado para nós. O nosso quartinho, como eu falei. E que Tu, Senhor, possa ser suficiente em nós. Nada mais. Eu te peço isso para mim e para essa pessoa que está aqui comigo, orando na Tua presença. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Bom, então é isso. Espero que você gostou dessa podcast. Te desejo tudo de bom e uma ótima semana. Se você gostou, compartilhe. E como eu sempre gosto de dizer do fundo do meu coração, Deus te abençoe. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.